Agora 12 horas, 23 minutos, o assunto agora é educação e a falta de estrutura das escolas da rede estadual. Em Campo Alegre, a escola Dom Constantino Fler, onde desabou o teto de uma sala de aula, continua com as atividades suspensas. O acidente foi na quinta-feira passada e atingiu 18 estudantes que assistiam aula na hora do desabamento. A sala onde aconteceu o acidente ficou completamente destelhada. Após um grande barulho, telhas, linhas e ripas caíram sobre os alunos que, na pressa, abandonaram cadernos, canetas, sandálias e outros pertences. No chão, pingos de sangue e o ventilador de teto destruído. O acidente foi durante a aula desta professora. Foi fração de segundo, rebaixou e caiu. A sala vizinha também sofreu estragos. Os 18 alunos atingidos receberam atendimento médico e voltaram para casa no mesmo dia, sem ferimentos graves. Quando eu corri para fora da sala, que eu cheguei já lá no portão, foi que eu senti que a perna estava doendo muito. A direção da unidade afirma que já havia encaminhado ofícios à Secretaria Estadual de Educação solicitando uma reforma. A última foi em 2005. Fomos também ao Ministério Público e levamos um relatório do que a escola estava precisando. A doutora Cecília Carnaúba me informou pessoalmente que está acompanhando o processo a respeito desse relatório. Também a gente foi na CREF, fizemos um relatório e encaminhamos para o secretário Adriano Soares. Outras escolas da rede estadual de ensino também enfrentam problemas de infraestrutura. É o caso da escola Arthur Ramos, que fica em Arapiraca. A madeira que sustenta o telhado está tomada por cupins. Nesta sala usada como almoxarifado, os insetos até fizeram um ninho. Este corredor está com infiltrações e as portas de algumas salas em condições precárias. Bom, e para falar sobre os desafios de educação, sobre os problemas mostrados na reportagem e outros que a gente vem mostrando ao longo dos meses aqui no LTV, a gente convidou o secretário estadual de Educação, Adriano Soares, que gentilmente aceitou o nosso convite. Secretário, boa tarde. A secretaria tem uma noção de qual a situação estrutural hoje das escolas públicas do Estado? Boa tarde. Não, boa tarde. Nós não temos razão pela qual hoje nós publicamos uma comissão para fazer um levantamento de toda a rede e ao levantar toda a rede a gente vai ter a visão para fazer já as prontas intervenções. Porque o que nós não podemos é ficar com especulação. Dizer, por exemplo, tem 40 escolas com condições de desabar, é uma afirmação muito severa, muito grave, e por essa razão a Secretaria então solicitou ao Ministério Público que nos informasse quais as escolas que estariam nessa situação, acompanhado dos laudos técnicos, para que nós possamos então fazer as intervenções necessárias, uma vez que essas informações nunca chegaram à Secretaria da Educação. O secretário se refere aí a uma lista que a imprensa tem divulgado de 40 escolas que estariam em condições precárias, mas na verdade elas se referem, essas 40 escolas, são denúncias que o Ministério Público recebeu, mas que ainda não averigou, então não tem certeza de que se realmente procede. Então são denúncias que chegaram ao Ministério Público Estadual e que vão ser ainda averiguadas. Secretário, mas por que a Secretaria não tem esse levantamento? É uma falha. Não, mas a matéria da Gazeta não disse que eram denúncias. A matéria da Gazeta, do jornal Gazeta, informou que eram 40 escolas que estariam para desabar. É a manchete. Agora, e é em função disso que nós solicitamos a lista. Nas questões de denúncias, evidentemente, a Secretaria da Educação, nós assumimos há 2 meses e temos dito, desde o dia que assumi, que há um problema de gestão. Não é só uma questão de burocracia, não. É fundamental as escolas, a gente ter as escolas em rede. A gente precisa ter um fluxo de informação mais ágil. Agora, secretário, essa situação, deixar chegar a esse ponto, teto de uma escola desabou, outras escolas também estão nessa situação, nós mostramos até que a escola de Matas de Camaragibe também, né, muro e falta de estrutura, a escola que tem 90 anos, e entre outras cidades, Arapiraca, como a gente mostrou agora, deixar chegar a esse ponto, foi falta de cuidado anterior, né? Essa vistoria deveria ser permanente, né, secretário? Sim, mas veja só, primeiro assim, no caso de Campo Alegre especificamente, veja, essa escola, ela não estaria numa ordem de prioridade de vistoria, porque houve nela em 2005... A secretaria não é avisada pelo CREA, não, mas não houve, nesse caso da escola, houve uma reforma na escola em 2005. Nessa escola foram gastos R$600 mil.
Evidentemente, portanto, que essa secretaria, essa escola não estaria numa ordem de prioridade de vistoria. Mas aí não seria mais grave, secretário? Uma escola que foi vistoriada pela equipe de engenharia, teoricamente, da secretaria, que constatou a necessidade de reforma, foi investido uma grande quantia lá e mesmo assim desabou? Sim, então veja, se em 2005 foi feito um investimento, nem o diretor, nem os professores, nem os alunos, ninguém via riscos naquela escola de ter desabamento. O desabamento, portanto, houve aí uma falha de investimento e na estrutura da escola, na reforma de 2005. Foi algo, portanto, que não foi por falta de alerta. Ninguém viu, ninguém sabia. Eu estive na escola em Campo Alegre na sexta-feira, visitei o local e fui informado por todos. Olha, não se imaginava que havia riscos estruturais nessa escola. E a partir de agora, secretário, o que vai ser feito na prática? O que vai ser feito, tudo na secretaria passa a ser feito com base em planejamento. A comissão foi publicada hoje no Diário Oficial. Essa comissão tem 8 dias para me dar um relatório dos procedimentos administrativos a serem tomados e então faremos naquelas escolas em que haja necessidade de medidas emergenciais, todas serão tomadas. Quando, secretário? Tem um prazo? Não, já em 8 dias eu tenho um relatório, e aí começo a tomar as medidas com base no relatório. Porque aqui não adianta voluntarismo, não adianta querer desejar fazer as coisas de qualquer forma, não é assim que funciona. A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter critérios e não trabalhar de qualquer forma ou transformar o problema em palanque. Então, na verdade, é o quê? É pegar essa realidade que nós encontramos em algumas escolas e, portanto, esse número de 40 me parece extremamente elevado e tanto fora da realidade, e nós vamos identificar quais são essas escolas e fazer medidas emergenciais. Agora, quero dizer também que haverá um planejamento de reforma das escolas como um todo na rede, independentemente, há medidas emergenciais que serão tomadas, mas fora disso, nós queremos melhorar a infraestrutura das escolas. E nós teremos um planejamento com datas definidas, com metas para serem atendidas. Secretário, a gente falou aqui, eu vou fazer um rápido resumo. Por exemplo, a gente teve São Luís do Quitunde em abril, a gente esteve em Mata Grande em junho, e a gente esteve na Saturnino de Souza, a escola que a Liara mencionou, agora no dia 4 de agosto, em Matriz do Camaragibe. Em todas essas escolas, não só problemas estruturais, mas o que chamou a atenção foi laboratórios com todo o equipamento, mas desativados. Eles não foram instalados, negócio de 1 ano, 2 anos. Denúncias que estão desde abril, que foram mostradas, inclusive, aqui no LTV. Mas hoje eu tive a liberdade de ligar novamente para essas unidades. Eu mesmo liguei e falei com os diretores de todas elas. E todos os laboratórios, por exemplo, não vou tocar na questão estrutural, mas continuam desativados. Por que essa resposta é tão demorada? Porque, por exemplo, volta ao ponto que eu falei da gestão. Se você entra com um requerimento, as informações na educação, a educação é uma estrutura grande. E as informações, o fluxo dela é muito demorado. Então, nós não sabemos, na prática, o que acontece lá na escola. E nós precisamos saber. E você só resolve isso, de que modo? Com planejamento e informatização. Então, nós vamos informatizar as escolas todas, colocá-las todas online e vamos ter metas de gestão. Nós estamos desenvolvendo ferramentas de gestão que serão implantadas. O governo já avançou muito com a questão do Geração Saber. Esse trabalho vem sendo feito, os diagnósticos foram feitos e agora nós vamos implementar essas medidas. E vamos, o que eu tenho dito aqui, melhorar a gestão das escolas. E por isso eu tenho usado a expressão, nós vamos radicalizar a gestão democrática. Por essa razão, vamos chamar a sociedade para fazer parte da gestão da escola. Os conselhos escolares, existe a eleição, mas em muitas escolas a sociedade não participa. Os conselhos escolares não têm desempenhado o papel que é trazer a sociedade e a comunidade para a escola. É preciso a gente mudar o conceito também da escola, a escola ser uma continuidade da casa de cada um. Agora, se investe em infraestrutura, secretário, tudo isso que vocês estão pensando aí em fazer, tem que investir também na qualidade do ensino, né? Não adianta você também ter tudo arrumado sem ter o principal, que é o professor qualificado, sabendo ensinar ao aluno. Nós temos excelentes professores, os recursos humanos da Secretaria da Educação é excelente. Se nós temos bons recursos humanos, precisamos sim investir. Mas não falta para determinadas disciplinas? Aí que está. Para isso, nós já, no dia que assumi, 1 semana depois, eu já criei a comissão do concurso público.
A comissão já está trabalhando num concurso que vai ser realizado para o ano que vem, para o começo do ano, para professores e para a área administrativa, os profissionais da educação. Então, existe uma demanda muito grande de professores, mas não só. Precisa merendeira. O levantamento da Secretaria mostra de junho que seriam 2.136 professores, isso de disciplinas, e de séries iniciais 205. O concurso público vai suprir todas essas carências? Vai, mas é preciso dizer que esses números não são números reais, de todo consistentes, tá certo? Nós não trabalhamos na educação hoje, é preciso que a sociedade saiba, de cara limpa, dizer, nós não trabalhamos com números consistentes. Por quê? Porque o fluxo de informação não funciona. Então, ou você muda a gestão e você cria as ferramentas para isso, ou nós vamos trabalhar com números inconsistentes. Então, nós temos uma realidade pálida. E o pessoal da Secretaria tem trabalhado duro justamente que esses números se aproximem da realidade. Mas, a partir daí, então, nós vamos fazer um concurso atendendo às necessidades hoje da educação, e para que nós possamos já no ano que vem começar a nomear essas pessoas. Então estamos fazendo o desenho, tudo com muito rigor, com muita seriedade, sem pirotecnia, porque a gente não resolve a educação no discurso fácil. É duro, é trabalhoso. Agora, a sociedade alagoana saber que há um compromisso do governo Teotônio Vilela da gente corrigir os números. Mas chegou um projeto para esse acompanhamento individual do aluno, saber como ele está se desenvolvendo? Estamos justamente desenhando esse projeto agora. Porque o que acontece? A questão do monitoramento individual do aluno é uma demanda, inclusive no Plano Nacional da Educação, mas é que ninguém implantou na totalidade. Alagoas vai implantar na totalidade. Nós vamos ter os alunos entrando na escola biometricamente. Então, ele vai estar online na escola, vai se estar acompanhando. Hoje, por exemplo, algumas escolas não têm diário de classe, por uma série de problemas. Nós vamos modificar isso. Nós queremos ter o acompanhamento individual do aluno para que a gente, sem esperar 1 ou 2 anos, a gente saber que o aluno não está tendo resultado naquela disciplina. E nós, então, termos no contraturno aulas de reforço. Aí a gente começa a implantar o quê? A escola em tempo integral. Então, por quê? Nós temos que transformar as escolas em um ambiente, como eu disse, mais do que familiar, um ambiente vivo cultural. Então, você tem que integrar para ser esporte, vai ser esporte, cultura e aulas de reforço. Que está organizando a casa. Tem projetos para serem feitos, informatização para ser feita, levantamentos para serem realizados. É muita coisa que está sendo feita de base para poder se desenvolver algum projeto. A Secretaria estava tão bagunçada assim? Historicamente estava bagunçada. E por essa razão, no primeiro governo do governador Teotônio Vilela, se buscou o início dessa organização. Aí veio Geração Saber. Fez-se uma parceria no primeiro mandato com o MEC, com o PNUD, vieram técnicos e vieram investimentos do MEC para cá. E aí começamos a fazer a mudança. E veja, quando você tem um processo histórico de deterioração da educação, você não resolve do dia para a noite. Qual é a pretensão, então, agora que assumi? Da minha parte, é dizer o seguinte: nós vamos radicalizar essas mudanças. Então, para encerrar, a comunidade, em quanto tempo ela deve esperar essas mudanças na prática? Essas mudanças começam agora, e os efeitos começarão a ser sentidos em 2012, já efeitos concretos de mudança. Perfeito. Eu queria, inclusive, dar uma satisfação, secretário, ao pessoal. Muita gente ligando, mandando perguntas sobre CEPA, sobre supletivo, concurso, segurança. Então, eu vou fazer o seguinte: depois do ALTV, a gente vai pegar essas perguntas, repassar para o secretário e a gente vai responder a todas as pessoas pelo Twitter. Quem mandou o e-mail também a gente vai responder, para dar uma satisfação a vocês que tentaram participar aí da nossa pergunta. A gente fez algumas perguntas dos telespectadores, mas não dá para fazer todas. Secretário, a gente agradece a participação. Estou à disposição. Prazer. Obrigada, boa tarde.